Fala pessoal, Kaique aqui de novo. No último vídeo eu mostrei para vocês como fazer um modelo financeiro bem básico no Excel. Parece um conceito bem abstrato se você não entende para que serve ou se você não trabalha na indústria, e realmente mas nesse vídeo eu vou te mostrar como é útil e como todo mundo deveria saber fazer especialmente se você investe em alguma coisa ou está considerando algum tipo de negócio, algum tipo de empreitada. Você consegue colocar esses números todos no Excel e tomar uma decisão mais bem informada sobre se vale a pena ou não fazer um investimento. O modelo que eu vou mostrar para vocês aqui é um modelo de se você fosse comprar uma casa de aluguel ou um apartamento, qualquer que seja, e é só para dar um exemplo de como você consegue colocar os números no papel e tomar uma decisão para ver se vale a pena ou não e entender quais são os drivers do que faz o negócio ser um bom ou um ruim investimento ou um mau investimento. Então vamos lá para a tela do computador, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o modelo. Como você pode ver, ele é relativamente simples, não mais do que 65 linhas, pouca coisa, é bem simples, como eu falei, tem que ser simples, mas ele é todo customizado. E aqui, de novo, melhores práticas quando está fazendo modelagem financeira, tudo que é hard-coded, ou seja, tudo que você coloca sem ser uma fórmula, você pinta nessa cor de azul, e eu coloquei aqui nessa célula, nesse formato amarelo, que é para você saber. Eu vou disponibilizar esse spreadsheet aqui depois, você pode usar, brincar com ele. Então é para você saber o que você tem que mexer ou não para o modelo funcionar. Mas vamos lá. Então, basicamente, você tem os seus assumptions que você faz para adquirir o apartamento. Aqui eu coloquei... Na verdade, isso aqui são todos os assumptions se eu fosse comprar o apartamento que eu moro hoje, com as taxas de juros hoje, e para ver se valeria a pena ou não comprar esse apartamento. É só uma simulação, se valeria a pena comprar esse apartamento como um investimento e colocar ele para alugar, justamente, de novo, usando o aluguel que eu pago hoje. E depois a gente vai analisar a média dos aluguéis aqui na região, então, mas só para mostrar. Primeiro de tudo, você coloca o valor da propriedade. Se eu fosse pagar 290 mil pounds, o depósito, que é a sua entrada, seriam 20% do valor da propriedade, 58 mil. E aí você tem alguns fees que são relacionados à transação, mas como você pode ver aqui, todos eles são alteráveis, então você pode brincar com ele. Então tem legais, tem que pagar um advogado para fazer isso, tem que pagar imposto. Como seria a primeira casa que eu compraria, não tem nenhuma casa, então não tem nenhum imposto para adquirir a primeira propriedade, mas se esse não for o seu caso, você consegue alterar aqui. Alguns outros FIIs que são relacionados ao empréstimo e conseguir o financiamento imobiliário, e estão todos aqui. E aí você chega no Total Acquisition Cost, que é basicamente todo o dinheiro que sairia do seu bolso para conseguir comprar essa propriedade. Você vai pagar 20% mais todos esses FIIs aqui, e aí você chega no valor total que sai do seu bolso, além da entrada. Você pode ver aqui que os closing fees são basicamente toda vez que você faz um empréstimo, existe uma taxa associada com o banco te emprestando aquele dinheiro, e aqui eles te dão duas opções. Ou você pode pagar isso à vista, junto com o seu pagamento do depósito, ou você pode adicionar isso no valor do empréstimo, e aí esse switch aqui faz exatamente isso. Então, os closing fees, depois eu vou traduzir esse spreadsheet aqui para disponibilizar, antes de disponibilizar para vocês. Então, você quer adicionar o valor do empréstimo, a taxa do empréstimo ao valor total do empréstimo, sim ou não, você coloca aqui. A data de aquisição, aí você tem a data de saída, a taxação, no meu caso seria 28%, de novo. São todas as informações que você consegue na internet ou do site do governo local de onde você mora. O quanto o seu aluguel vai aumentar de forma líquida durante o ano. Então, por exemplo, eu fiz um assumption bem básico aqui de 2%. É relativamente otimista, mas eu acho que faz sentido. Seriam 2% além dos custos que também vão aumentar. Óbvio, com a inflação, se a inflação é 2%, você vai aumentar o seu aluguel um pouco.
mas você também vai aumentar todos os seus custos. Então, assumindo que por qualquer motivo você consiga fazer alguma negociação melhor, você tem um bom relacionamento com o seu inquilino, ou os seus custos estão travados por mais tempo e você consegue ter um ganho líquido de 2% em cima do seu aluguel no final do ano. De novo, se você quiser mudar, você consegue mudar aqui, tanto faz. E o valor de saída. O valor de saída tem duas opções. Você pode usar tanto um input, que é você imaginar, eu vou vender esse apartamento daqui 5 anos, ou seja, eu estou adquirindo ele em 31 de dezembro de 2022, eu vou vender ele em 31 de dezembro de 2027, ou seja, daqui a 5 anos por X valor. Ou você consegue colocar aqui o input, que aí ele libera o X valor para você colocar aqui, ou você coloca o retorno no investimento anual, que ele vai te dar um múltiplo também, e aí ele te fala mais ou menos, que é basicamente o mesmo múltiplo pelo qual você comprou, você usa para saída. É um assumption bem conservador, mas obviamente no modelo, se as coisas derem errado, que é um problema, se as coisas derem certo, ou seja, se você assumiu que você ia vender por 300 e você vendeu por 350, isso é um problema que todo mundo quer ter. Então, não faz muito sentido. Mas vamos supor que seja um input aqui de 350 mil. Quanto que você cobra de aluguel? As taxas relacionadas a isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei os 290 mil. Como você faz? Você entra no site da imobiliária, qualquer coisa que seja. Procura for sale. E aí seria um one bedroom, que é um quarto. Aqui na região, apartamentos bem parecidos ao meu aqui, ó. Vende por 290. Esse daqui é no mesmo prédio. É exatamente um igual esse aqui, então 290 mil. Outro bem parecido, 290 mil, 290 mil. E é daqui que eu tirei o valor da propriedade. O aluguel é exatamente quanto eu pago, então essa informação é verídica. O gerenciamento da propriedade, obviamente, se você comprasse, você colocaria numa imobiliária para tomar conta para você. Você não quer ficar gastando seu tempo fazendo isso. Mas, de novo, se você falar, não, eu vou tomar conta de tudo, pronto, isso aqui vira zero. Seguro, qualquer tipo de imposto que você precisa pagar na propriedade. Aqui, geralmente, em torno de 10% do valor do aluguel, porque como é um flat, você não é dono da terra, então aqui você tem que pagar como se fosse um aluguel para a terra, para o terreno. A reserva de vacância, obviamente, é muito fácil você modelar que o apartamento vai ficar alugado durante todo o período que você tem ele, mas isso não é razoável. Imagina que, por exemplo, eu saio daqui até eles arrumarem um novo inquilino que demore 1, 2 meses, que demore um mês entre eu sair, fazer alguma reforma e tal, e a pessoa entrar. Então você coloca esse custo aqui. A reserva de manutenção, de novo, o apartamento deprecia, sempre quebra alguma coisinha ou dá alguma coisa errada. E como eu sou o inquilino, eu não sou responsável por isso. Quem é responsável é o dono, o proprietário do apartamento. Então, se no caso você for o proprietário, você vai ser responsável por esses custos. E é por isso que está aqui também. E aí você chega no seu Net Operating Income, que é o seu lucro operacional mensal. E aí, se você multiplicar por 12, obviamente, você chega no anual, e aí você consegue, dividindo esse valor pelo valor que você pagou pela propriedade, você consegue chegar no seu cap rate, que é uma métrica bem utilizada em investimento imobiliário. E você também tem o seu yield bruto, de quanto ele dá entre o aluguel que você recebe bruto e o valor da propriedade que você pagou. Aí aqui você tem uma calculadora para fazer o seu mortgage, para ver se o banco vai te emprestar ou não. Basicamente, o que você está tentando chegar é nesse número aqui, que é o DSCR, que é basicamente o seu Debt Service Coverage Ratio, que significa quanto que a propriedade gera de income, quanto que o ativo gera de lucro e o quanto isso representa do que eu tenho que pagar para fazer o serviço da minha dívida. Ou seja, quando eu faço um empréstimo, eu tenho que amortizar a dívida, eu tenho que pagar o principal e eu tenho que pagar também os juros. Então, se eu dividir aqui, eu tenho o meu lucro operacional anual dividido pelo valor que eu tenho que pagar para fazer o serviço da minha dívida, qual que é o múltiplo que dá? Nesse caso aqui dá 0,69, ou seja, o banco não te emprestaria
não te emprestaria esse valor todo, o banco requer pelo menos 1,25. E esse 1,25 significa o quê? Que se o serviço da dívida principal mais juros são 10 mil por ano, ou £1.000 por mês, você tem que gerar no mínimo 25% a mais do que isso. Por quê? Porque o banco é uma instituição aversa a risco, então ele quer garantir que você tenha no mínimo 25% a mais de espaço ali, de um calção, para caso qualquer coisa der errado, você sabe que você tem ainda dinheiro e espaço para continuar pagando a sua dívida. Mas, de novo, assumindo que o banco fosse te emprestar, aí você vem aqui para a calculadora do seu empréstimo, e aí você faz os inputs de novo, o valor da propriedade já puxa de lá, você coloca 80%, já que você deu 20% de entrada, os FIIs que você paga, que a gente perguntou se vai ser adicionado ou não, se ele vai ser adicionado, ele está aqui. O Early Repayment Fee, o que é isso? Sempre que você faz um empréstimo aqui, especialmente um empréstimo imobiliário que tende a ser mais de longo prazo, ele tem uma vida útil de 25, 30 anos. Se você repagar esse empréstimo antes do prazo, antes dos 25 ou dos 30 anos, você tem que pagar uma taxa em cima do valor restante. Então, por exemplo, aqui você calcula o Early Repayment Fee, que está calculado aqui embaixo, mas já a gente chega ali. E aí, o mais importante, a taxa de juros e o tempo do empréstimo. E aí você chega na sua calculação, você consegue calcular o seu pagamento mensal do empréstimo imobiliário. Você subtrai o seu pagamento mensal de quanto você recebe mensalmente. E aí você vê que aqui no caso ele está perdendo dinheiro. E aí só para fazer de forma para multiplicar por 12, você chega no anual e o seu lucro operacional anualizado é menos 1,8%, ou seja, a propriedade não dá dinheiro. Aqui embaixo você tem um debt schedule, que é só para você entender da onde está vindo os seus juros, quanto que você está fazendo o repagamento e quanto da dívida você ainda deve. Aqui existe uma forma que você consegue fazer um empréstimo sem fazer o repagamento do principal, ou seja, você só paga os juros e aí eventualmente quando você vender a propriedade quer que você amortiza todo o principal da dívida. Mas de novo, aqui você tem um switch, então se você quiser colocar na forma de repayment, que você vai repagar a dívida além dos juros, você pode ver que o seu custo de mortgage aumenta, obviamente, porque agora você está pagando os juros e o principal, o seu retorno diminui, porque está ainda negativo, e aqui você consegue ver, basicamente, visualizar como está o crescimento da sua dívida. Nesse caso, como você está fazendo um repagamento, o valor total da dívida vai diminuindo ano após ano, mas se você colocar só repagando os juros, o valor do principal fica igual. E aí você repaga ele todo no final. Mas ok. Aí você tem o seu debt schedule aqui, o seu taxa de juros, e aí a projeção do seu fluxo de caixa. Então você pagou 290 mil, propriedades. Aqui você está tentando calcular o seu imposto total devido, caso você tenha lucro na propriedade. E aqui existem algumas coisas, por exemplo, esse imposto que você paga, os custos legais, você consegue deduzir do seu lucro líquido, ou seja, você paga menos imposto. Então aqui, isso aqui é só a soma de tudo. E aí você consegue ver que você gastou basicamente 291 mil, vendeu o apartamento por 350, depois você pagou o imposto, pagou o FII, a taxa do banco por ter repago o empréstimo antes dos 25 anos, como você pode ver aqui, pagou toda a dívida, e é isso aqui que sobrou para você, 112.882. Depois você faz o cálculo de tudo que você, como essa propriedade estava perdendo dinheiro, então você estava tendo negativo aqui, negativo, e aí você chega no seu final, no seu fluxo de caixa total, menos, aí você, isso aqui é o fluxo de caixa para cada período, esse aqui é o valor que você pagou de depósito, ou seja, o valor que saiu do seu bolso, e aqui você tem o seu retorno. Então, se isso acontecesse, você teria um retorno de 2,3%. E da onde está vindo isso? Totalmente do valor da sua venda. Porque a gente assumiu aqui que você conseguiu vender por 350 mil em 5 anos. Mas vamos supor que você fosse usar o mesmo múltiplo pelo qual você pagou, você venderia por 314 mil. E aí você estaria perdendo dinheiro
a torta e a direita. Mas de novo, só devolver aqui no input. E aqui você consegue ver que você tem uma sensibilidade que é interessante para você ver justamente. Se você paga 1.500 de aluguel se você recebe 1.500 de aluguel por mês a 6,84%, esse é o seu retorno, 2,3%, mas a tabela de sensibilidade é boa justamente por isso, você consegue ver. Então, se a taxa de juros diminuir e cair para 5,84% ou 4,84% e eu continuar recebendo o mesmo aluguel, esse seria o meu retorno. Então você consegue ver, e do mesmo jeito, se aumentar, você vai perder ainda mais dinheiro, você consegue ver o seu retorno aqui. É basicamente isso, mas é bom para você conseguir entender de onde vem isso. E aqui você tem o Mortgage Repayment Calculator, tá? Isso aqui a gente não vai usar agora, nem esse. Da onde eu tirei aquela porcentagem, então aqui você tem o FII que eu falei, que são os Closing Fees que está aqui, 2% do valor da dívida. 5 anos fixado, a taxa inicial de 6,84%, depois ela fica variável. E aqui é o valor total da sua dívida. Então, realmente não faz nenhum sentido comprar. Não faria nenhum sentido, não é o meu caso, mas não faria nenhum sentido comprar esse apartamento se você é um investidor e está pensando em comprar uma propriedade para alugar. É assim que você analisa se faz sentido uma transação ou não. Então, por que faz sentido? Então quer dizer que o proprietário desse apartamento está perdendo dinheiro? Não necessariamente. A gente está num cenário que a taxa de juros está extremamente alta. Então, se você pensar, a taxa de juros que o banco está cobrando aqui é 6,84%, travada por 5 anos. Tá, 6,84%. Mas qual que é a taxa de juros base hoje? Ou seja, a taxa de juros do banco na Inglaterra hoje, está aqui no site do Bank of England, é 5,25%, como você pode ver aqui. Então, o valor que o banco ganha é 6,84% menos 5,25%. O banco cobra um spread de 1,6% em cima do valor. Vamos assumir que esse valor tenha sido o mesmo, que esse spread tenha se mantido constante, e ele comprou esse apartamento, são 5 anos, vamos supor que ele estivesse vendendo esse apartamento agora, ou seja, 5 anos atrás, outubro de 2023, ele teria comprado mais ou menos em outubro de 2018, que a taxa de juros estava 0,75%. Então, se eu somar isso aqui mais 0,75%, a minha taxa de juros vai para 2,34%. Se eu mudar isso aqui para 2,34%, o meu retorno já fica bem mais interessante. Você ainda continua perdendo um pouco de dinheiro, mas agora você ainda ganha 15%, uma taxa interna de retorno, e você multiplica o seu capital 2 vezes em 5 anos. Ou seja, fica bem melhor. E aí, de novo, se você acha que você pagaria alguma coisa menos, ou você quer mudar qualquer coisa aqui, você pode alterar. E vamos supor que ao invés do repayment, eu faria só aqui eu pago somente os juros. Vamos ver se muda. Ele diminui o meu retorno. Por quê? Você está simplesmente correndo juros sobre juros, porque você não está diminuindo o seu principal nunca. Então, faz sentido. E está aqui, o modelo. Essa tabela aqui de sensitividade, a única coisa que você tem que... o Excel, ele só deixa você colocar isso aqui se for hard-coded, então não tem como você colocar uma fórmula aqui. Se você colocar uma fórmula aqui, tipo 4,84%, essa fórmula seria a célula anterior mais 1%, ele não funciona, ele quebra. Então, sempre que você colocar isso aqui, você tem que mudar todos aqui. Então, vamos supor que fosse 2,34% mais 1%. E agora ele te dá o valor correto. De 2,34%, 15,2% de retorno, que é exatamente o que você tem aqui. Mas é isso. E é assim que você consegue analisar se faz sentido ou não um investimento. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar o spreadsheet, como eu falei para vocês. Eu não sei como eu vou fazer, se o do Google Drive dá certo. Mas, de qualquer forma, comenta aqui embaixo se você quiser e eu vou pensar em alguma forma de enviar isso aqui para vocês. E aí você só altera,
os inputs aqui, que estão em amarelo, é bem fácil, bem intuitivo. E aí você consegue analisar se você tiver qualquer motivo considerando comprar um apartamento ou uma casa, um apartamento na planta, para ver se faz sentido como um investimento. Você pode usar uma spreadsheet dessa aqui, uma planilha dessa aqui para ver, para fazer a análise.